Boa noite a todos. Antes de iniciar a sessão, quero pedir aos senhores vereadores presentes, que temos os vereadores hoje mais dispersos, né? Um distanciamento. Lembrar aos senhores que também a vereadora pastora Sandra está participando de nossa sessão de maneira online, né? Eu pediria que, ao tempo que a pastora for fazer uso da palavra, a voz dela vai ficar um pouco baixa lá na cabine de som a ser transmitida, né? Então, para que haja um pouco de atenção também quando outro vereador for entrar de maneira online. Então, daríamos início nesse momento. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 20 de abril de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária do exercício de 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas.
Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura à matéria da constante do expediente do dia. Para refletir. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Salmos, capítulo 91, versículos 3 e 4. Correspondências recebidas. Ofício de número 115/2020, do setor contábil, informando que a contabilidade referente ao mês de março de 2020 encontra-se encerrada. Ofícios do Executivo. Ofício de número 298/2020, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei ordinária de número 7/2020 para apreciação do plenário. Ofício de número 359/2020, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei ordinária de número 10/2020 para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 7/2020, do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel por doação, onde localiza-se a Rua Industrial Joaquim Fernandes Luiz. Projeto de lei ordinária número 10/2020, do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências. Decretos do Executivo. Decreto número 168/2020. Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção como medida temporária e emergencial de prevenção de contágio pelo coronavírus, Covid-19. Hilton Santim Roveda, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando que é obrigação do poder público tomar medidas sensatas para combater a pandemia, sempre levando em consideração as orientações do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial de Saúde, considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020 de que o surto do novo coronavírus, Covid-19, constitui emergência em saúde pública de importância internacional, considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020 como pandemia da Covid-19, considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando a Portaria número 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou o disposto da Lei Federal número 13.979/2020, considerando as determinações dos decretos estaduais do Paraná número 4.230/2020 e 4.317/2020 e suas alterações, considerando o que já foi determinado nos decretos municipais número 95/2020, 99/2020, 104/2020, 112/2020, 124/2020, todos de março de 2020, considerando o reconhecimento de estado de emergência no município de União da Vitória, decreta: artigo 1º, fica mantida a prática do distanciamento social como forma de evitar a transmissão comunitária da Covid-19 e proporcionar o achatamento da curva de proliferação do vírus no município de União da Vitória. Artigo 2º, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção para evitar a transmissão comunitária do coronavírus, Covid-19. Parágrafo 1º.
será obrigatório o uso de máscaras a partir de 15 de abril de 2020. Inciso 1. Para o uso de táxi, Uber ou transporte compartilhado de passageiros. Inciso 2. Para o desempenho de quaisquer atividades em estabelecimentos públicos e privados, em especial para aqueles onde houver circulação de pessoas e atendimento ao público, às expensas do proprietário responsável do estabelecimento, por se tratar de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Parágrafo 2º. Poderão ser usadas máscaras descartáveis ou de pano, mesmo as confeccionadas manualmente. Artigo 3º. Fica ainda recomendado que todas as pessoas que frequentem quaisquer estabelecimentos públicos ou privados igualmente utilizem as máscaras de proteção, bem como mantenham a prática do distanciamento social. Artigo 4º. A fiscalização das medidas determinadas por esse decreto poderá ser realizada pelo PROCON, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Fiscalização Geral do Município e ou Polícia Militar. Parágrafo único. Havendo o descumprimento das determinações deste decreto, poderão ser aplicadas, entre outras medidas, as penalidades previstas para os crimes elencados nos artigos 268, infração de medida sanitária preventiva, e 330, crime de desobediência, do Código Penal. Decreto-Lei número 2848/1940. E ainda, em caso de reincidência, a cassação do alvará de funcionamento. Artigo 5º. As determinações desse decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com as recomendações e ou novas determinações do governo estadual, federal ou Organização Mundial de Saúde. Artigo 6º. O disposto desse decreto não invalida as medidas já adotadas anteriormente, no que não forem conflitantes. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor às 0 horas do dia 15 de abril de 2020 e perdurará por prazo indeterminado, podendo as medidas serem reavaliadas a qualquer momento. União da Vitória, 14 de abril de 2020. Decreto número 169/2020. Altera o disposto do decreto número 95/2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública, direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19, o novo coronavírus. Hilton Santin Roveda, prefeito municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade do poder público reavaliar suas medidas sempre que necessário, decreta. Artigo 1º. Altera o artigo 2º do Decreto 95/2020, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam suspensos, no âmbito do município de União da Vitória, desde a data de 18 de março de 2020, por tempo indeterminado, os seguintes eventos. Inciso 1. Eventos de qualquer natureza que exijam licença do poder público. Inciso 2. Atividades coletivas com aglomeração de público. Inciso 3. Atividades educacionais em todas as escolas e faculdades da rede de ensino pública municipal. Inciso 4. Atividades comemorativas ao aniversário de 130 anos do município de União da Vitória. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor no dia de sua publicação e perdurará por prazo indeterminado, podendo as medidas serem reavaliadas a qualquer momento. União da Vitória, 14 de abril de 2020. Decreto número 170/2020. Altera o dispositivo do Decreto 99/2020,
que declarou situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19, especificamente no que se refere ao prazo para execuções fiscais. Hilton Santin Roveda, prefeito municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade do poder público reavaliar suas medidas sempre que necessário, decreta, artigo 1º, altera o artigo 18 do Decreto número 99/2020, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 18. Nas execuções fiscais, determina ao setor jurídico do município que proceda à imediata suspensão de todas as execuções fiscais em andamento, pelo prazo de 60 dias. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor no dia de sua publicação e perdurará por prazo indeterminado, podendo as medidas serem reavaliadas a qualquer momento. União da Vitória, 14 de abril de 2020. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às devidas comissões. Antes de dar início, na continuidade dos trabalhos, informar a quem nos acompanha pela internet, né, os internautas, que todos os vereadores participam dessa sessão. Hoje, aqui no plenário, dando um pouco mais de distanciamento, com a proposição dos vereadores que não estão sentados aqui nos seus devidos lugares, estão ocupando alguns lugares no plenário também, né? Vereador César Pinotti no plenário, vereador Albino Schwerzovs, também vereador Pogogelski, Gilmar Carlos Pogogelski também. Os vereadores que, na continuidade do trabalho, na discussão de requerimento ou no uso da palavra livre, terão a oportunidade de usar o microfone sem fio, que deverá ser solicitado ao funcionário dessa casa, o Eduardo, que alcançará o microfone para que se possa usar a palavra. Solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para o uso da palavra da tribuna, agora no horário do expediente. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Requerimentos. Requerimento número 10/2020, de todos os vereadores. A direção da Uniuv, bem como do Coltec, para que estude as possibilidades em oferecer um maior desconto para o pagamento das mensalidades, bem como um maior prazo para efetivar a quitação. Justificativa. Neste momento, que estamos passando sem precedentes, muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, pois estão sem renda ou com dificuldades referentes aos seus trabalhos. Desta forma, justifica-se o pedido em que esta instituição possa auxiliar ainda mais seus alunos a ultrapassar este momento difícil. Está em discussão. A discussão do requerimento, eu passo a presidência à vereadora Alandra Roveda Grando para o meu pronunciamento. Receba a presidência, passo a palavra ao vereador Ricardo Sassi. Falar aos nobres pares que tive a ideia de proporcionar esse requerimento, mas falando com alguns dos senhores vereadores, e por isso que esse requerimento está no nome de todos os vereadores, e ele vem do encontro onde a Uniuv proporcionava um desconto de 7,5% para quem fizesse o pagamento à vista de suas mensalidades. E foi prorrogado, foi aumentado esse desconto para 20% até o vencimento. Mas não é só isso que a gente espera um pouco mais por parte da instituição. Nós temos alunos ali
realmente com dificuldades nesse momento, alunos autônomos, alunos tanto daqui do município não da Vitória, né, que estão com o problema da questão de renda. Também temos alunos de fora, que, além dessa questão, tem a questão do aluguel, né? E seus familiares, por consequência, moram fora e estão com dificuldade da mesma maneira, porque esse problema é um problema a nível do Estado, né? A nível nacional. Então, para que a entidade realmente veja alguma condição melhor. Temos instituição no município de Não da Vitória prorrogando, na verdade, inclusive, os vencimentos, né? Vencimentos que foram adiados, na verdade, sendo feito um plano solidário e emergencial em outra instituição, colocando as mensalidades do mês de maio, junho e julho para serem pagas apenas na conclusão do curso. Então, outra instituição proporcionando uma condição bem mais favorável, né? Inclusive sem acréscimo de juros e correção. Além de que o desconto para pagamento à vista foi colocado de 20% de desconto, né? Além de mais 10% nesse momento. E se ainda tiver um outro familiar, mais 10% nesse momento. Então, como temos outra instituição dando uma condição bem mais favorável, com uma possibilidade realmente de ajuda, nós temos a nossa instituição, que é uma instituição que tem que trabalhar sem déficit, tem que cuidar da sua administração, né? Mas que tem recursos, tem dinheiro aplicado, e que, nesse momento, deve olhar realmente por alunos aí que estão realmente numa dificuldade bastante grande para o pagamento da mensalidade nesse momento. Então, precisa, né, foi um entendimento de todos os vereadores que realmente a instituição possa levar esse requerimento aí para proporcionar uma condição melhor nesse momento. Seria isso na discussão do requerimento da minha parte. Devolvo a presidência ao vereador Ricardo Sassi. Recebo a presidência novamente e o requerimento ainda está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 10/2020. Moções. Moção número 7/2020. De todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Miracley Grobe, ocorrido na madrugada do último dia 17, sexta-feira. Miracley era fisioterapeuta e, por conta de sua profissão, era muito conhecida em nossa região. Foi uma profissional altamente qualificada. Em suas redes sociais, muitas pessoas deixaram mensagens de conforto à família. União da Vitória encontra-se em luto. Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração de todos. A mesa diretora acolhe a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores que desejarem fazer o uso. Algum dos senhores falar na palavra livre? Não havendo inscrição para a palavra livre, na palavra livre, com a palavra, o vereador César Limpinotti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, a vereadora pastora Sandra, que nos assiste, também acompanha essa sessão ordinária de maneira remota, online, né? Acompanha lá da sua casa. Eu apenas gostaria de aproveitar, cumprimentando a todos, e aproveitar esse momento
dessa sessão e para fazer um apelo a todos vocês e a todo o povo, a todos os munícipes de União da Vitória, a respeito do uso racional da água. Nós vivemos um momento preocupante. Essa estiagem prolongada, com certeza, infelizmente, ainda irá se prolongar. E nós estamos na iminência de ficarmos com um desabastecimento de água. Não só em alguns locais, como já ocorria, mas em vários vai acabar sendo feito racionamento de água, se não for feito um uso racional dessa água. Eu vejo gente, não tenho saído, estou realmente na quarentena, mas eu tenho informações, e o pessoal me manda, que tem gente lavando carro, lavando calçada, desperdiçando água. E a água é um bem muito importante para a nossa cidade e para todo o povo. Então, pediria, aproveitando esse momento, que quem nos assiste também, pela internet, que se conscientize. E quando ver alguém gastando essa água, sem, às vezes, um uso mais cuidadoso, né? Vai lavar a calçada? Usa, mas usa a água que usou para lavar a roupa. É o que nós fazemos lá em casa. Minha esposa usa a mesma água que ela usou para lavar na máquina de lavar roupa, ela usa a calçada, mas jamais usaria outra água, porque sabemos da importância de se fazer essa economia de água, vamos dizer assim, para preservar e para a gente poder ter, porque isso vai fazer falta se a gente continuar com esse uso desordenado. Então, um apelo a todos, um apelo ao povo, e que seja realmente feito o uso racional. É só isso, senhor presidente. Eu agradeço. Boa noite. Ainda a palavra livre em aberto. Não havendo mais inscrição para a palavra livre, antes de encerrar, falar de suma importância o pronunciamento do vereador César. Realmente estamos num período de uma estiagem muito grande, né? E tradicionalmente, nos últimos anos, o nosso inverno tem sido um inverno seco. Por consequência, essa estiagem, a tendência dela é que ela ainda se prorrogue por um tempo. Questões realmente de falta de água no interior, né, das vertentes, de água para os animais, é uma preocupação. Pessoas realmente necessitando de poços e bombeamento de água para algumas atividades na agricultura, né, no setor agro. E também nós, da cidade de União da Vitória, Porto União, aí temos que realmente dar uma cuidada. O nível do rio realmente está muito baixo, né? E para que nós não tenhamos realmente questões como outros tantos municípios de interrupção, inclusive no fornecimento de água, às vezes corta de um determinado bairro para poder abastecer outro. Nós temos aqui uma particularidade, que temos alguns locais que têm a questão do bombeamento, né? Aquelas bombas de elevação, que nós temos um terreno que em alguns locais demanda dessas bombas de elevação. Precisamos ter realmente essa consciência da economia de água, né? Dizer que nos últimos dias temos acompanhado a nossa questão do vírus, né, do Covid-19. Realmente é uma preocupação. A preocupação está aqui com os vereadores, cada um acompanhando algumas particularidades. Tivemos o pronunciamento do secretário de Saúde do município de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior, falando que nós temos a disseminação, a contaminação comunitária. Ou seja, os primeiros casos foram de pessoas que vieram de fora, que viajaram e estiveram aqui. Hoje já nós temos transmissão comunitária, pessoas que pegaram aqui o vírus, contraíram o vírus, sem ter viajado, sem ter tido contato de fora. Então, realmente preocupa porque não sabemos se essas pessoas sabem de onde pegaram, né? A questão de pessoas que são assintomáticas, que têm o vírus e não demonstram, mas estão por aí
podendo realmente contaminar outras pessoas. Agora, o uso de máscaras em alguns locais, o comércio, os atendentes sendo obrigados, né, através do decreto lido hoje pelo primeiro secretário, o vereador Diego, demonstrando que o comércio, os atendentes têm que usar, e as pessoas que estão adentrando aos comércios, existe o decreto da recomendação, né, de que use. Quem vai no banco, nos caixas eletrônicos, enfim, local de mais público, em filas, procurar usar a máscara realmente para se precaver. Preocupação de poucos leitos, vemos alguns estados, municípios com arrecadação astronômica, com índices de ocupação em leitos de UTI que chegaram na noite de ontem, né, a 94%. Então, realmente, se você for ver num determinado lugar, de 100 leitos de UTI, 94 estavam ocupados. E 90% em um lugar, 94% no outro, e na faixa bem elevada em alguns determinados municípios, né, se não me engano, São José dos Campos, enfim, pense, né, municípios de grande arrecadação, de que têm hospitais grandes, tendo esse problema desde já, e que ainda o país não atingiu o pico da contaminação. Mais de 300 mortes de ontem para hoje, e essa preocupação de cada um cuidar. Lamentável, por um lado, nós temos o presidente eleito, que realmente todo mundo torce para que faça uma boa administração, para que cuide da população do Brasil, mas alguns atos de entristecer, porque fazer promoção de aglomeração, participar de atos que tinham faixas lá de fechamento de congresso, de fechamento do Tribunal Superior, enfim, eu acho que nós temos que pensar diferente. Um gestor que deveria se manifestar de como ajudar, de ter alguns princípios na questão de demonstrar, de falar realmente. Ele não consegue expor, não tem palavras que ele consiga expor. Usem máscara, façam a higienização. Quer ir no comércio, vai no comércio, vai abrir o comércio, abre o comércio, mas com todos os cuidados. Não consegue falar isso. É lamentável, né? É muita discussão envolvendo a política, né? Querendo se preocupar num momento político futuro, né? Com pessoas que estão, por entendimento de uma grande parte da população, realmente tendo o máximo de cuidado e tendo esse conflito de ideias por nossos gestores. Como eu falo, torço para que façam um bom trabalho. Mito será se gerar emprego, se cuidar da saúde, né? Se der o exemplo, aí no futuro poderemos chamar de mito, né? Porque um mito que já deixou de ser mito, porque virou presidiário, então não é isso que a gente espera dos nossos governantes. Vamos primeiro torcer para que faça alguma coisa, porque não gerou emprego, não vem tendo atitudes de exemplo, né? De atos próprios também, ideias próprias, poucas que ainda não deram resultados. Esperamos que venha conseguir. É o que todos nós, a princípio, desejamos. Mas primeiros vamos ver para crer. Em nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. Próxima reunião ordinária será dia 27 de abril de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e boa noite.